Simplificar exige muito mais coragem do que complicar. E se calhar é por isso que muitas de nós sentimos uma dificuldade enorme em comunicar a nossa mensagem, o nosso projeto e temos até um certo medo de levar isso para o mundo. Alô, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Idlane Cardoso, a host desse podcast que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Eu um dia desses estava a refletir um pouco sobre essa questão de simplificar e de complicar as coisas e os processos. Isso por quê? Porque uma das coisas que eu ouço muito das minhas clientes e que muitas delas até reconhecem como um grande diferencial meu é a minha capacidade de simplificar as coisas. Eu gosto genuinamente de olhar para alguma coisa e pensar, como é que nós podemos fazer com que isso seja algo simples e realmente realista de executar? Então, depois de ouvir isso de algumas clientes, eu comecei a parar para refletir e ainda cheguei até a fazer um stories em que eu dizia que eu não sabia se o meu grande diferencial era essa capacidade que eu tinha de facto simplificar ou se era a minha capacidade de conseguir comunicar a mensagem, essa clareza de pensamento, de levar a mensagem de uma forma muito clara. E quando eu fiz isso, eu até recebi uma mensagem de uma das minhas clientes em que ela dizia que ela achava que simplificar de facto era o meu diferencial, porque a forma como eu fazia com que coisas complicadas parecessem simples era muito grande. Então eu quis trazer essa reflexão para cá. Por quê? Porque para mim é muito natural eu tentar simplificar as coisas. Só para vocês terem uma noção, vou trazer aqui o exemplo desse podcast, ok? Eu venho aqui, eu sento, eu gravo o podcast e o meu intuito é sempre que o podcast ele seja o mais fluido possível. Porque enquanto eu estou a gravar, eu tenho sempre alguém que está a fazer a captação do conteúdo e a ver se, de certa forma, está tudo correto com o podcast. Antigamente nós tínhamos aqui o Augusto que fazia isso e agora é o João que faz esse trabalho. Depois de fazer a captação do conteúdo, é feita a edição do conteúdo e enviada para mim. Eu assisto o episódio do início ao fim com bastante atenção. E pode parecer um trabalho meio, não vou dizer chato, mas pode parecer um trabalho meio boring mesmo de fazer. Não queria utilizar a palavra chato, mas não me veio outra palavra à mente. Que é eu sentar e assistir com bastante atenção os episódios do início ao fim. Mas quando eu assisto o episódio do início ao fim para aprovar, eu não estou propriamente à procura de erros, se bem que sim, há erros que eu tenho que dizer, olha, isto precisa ser cortado ou eu não quero isto. E normalmente, que tipo de edição é que é feita no podcast? É quando eu bato no microfone, quando eu perco a minha linha de raciocínio ou perco-me na fala por algum motivo, quando, por exemplo, no dia em que caiu aqui a luz, são cortes muito pontuais, porque de facto eu quero que seja essa conversa, como se tu tivesses de facto sentada comigo e nós estivéssemos a conversar. E na vida, numa conversa normal, existem pausas, existem altos, existem baixos, existem aqueles momentos meio inesperados de uma conversa normal. Então, na edição, eu nunca quero que isso esteja retirado, que essas pausas sejam retiradas. A não ser que elas sejam pausas muito longas que possam causar ali não é algum desconforto, mas alguma perda de interesse de quem está do outro lado. Então aí sim é feito o corte. Mas o meu objetivo é que seja realmente uma coisa muito fluida. E quando eu estava a assistir uma das gravações do podcast, não é, fazer essa aprovação, uma das coisas que eu percebi no podcast é o quão eu estava a ser muitas vezes redundante numa mesma ideia ou a repetir vezes sem conta uma fala que não necessariamente era uma fala prioritária ou uma fala que eu quisesse dar ênfase e dar foco para que
a pessoa que está do outro lado, tu no caso, quando saísses do podcast, levasses aquela mensagem contigo. Então, existem sim, quando nós estamos a gravar um conteúdo, algumas falas que nós repetimos por uma questão de estratégia, de repetição, para que aquela mensagem seja, de facto, interiorizada e a pessoa leve com ela. Ok? Numa conversa também é normal, não é? Tu estás a conversar com alguém, existe ali alguma coisa que tu queres que a pessoa retenha daquela conversa. Então, a ideia de tu repetires aquilo vezes sem conta durante a conversa de uma forma muito natural e nem das por isso, é gigante. Eu dou por isso porque eu assisto, não é, os episódios, então eu percebo. Então eu percebi que haviam falas que não necessariamente precisavam dessa repetição excessiva que eu estava a fazer. Então eu comecei a pensar, Taido, qual é de facto, o motivo de tu estares a ser tão redundante, de tu estares a repetir tanto uma fala que para ti não necessariamente é prioritária, é o foco dentro deste episódio? Qual foi a conclusão de que eu cheguei, ou pelo menos o pensamento que eu tive? Que eu estava a justificar coisas que não precisavam de justificação. Então, muitas vezes, um episódio que eu gostaria, não é? Porque o meu objetivo aqui é que nesses episódios solos, e obviamente eu sei que é tudo um trabalho, ok? De longo prazo, não é? De médio e longo prazo, e que com o tempo e o facto de eu assistir também ajuda-me a melhorar a minha produção de conteúdo cada vez que eu sento aqui para gravar, ok? E ajuda-me também a melhorar a minha comunicação, que é esse um dos meus maiores objetivos. E quando eu assisto, que eu estava a perceber essas falas redundantes e eu percebi que eu estava a justificar o que não precisava de justificação, eu percebi que não era necessariamente uma clareza de pensamento, uma falta de clareza de pensamento. Não. Era essa necessidade de explicar o que eu não precisava explicar. E por que eu senti que eu estava a justificar coisas que não precisavam de justificação? Porque eu não queria que eu fosse mal compreendida, se é que eu posso assim dizer, por quem está do outro lado. Então eu sentia essa necessidade, de forma completamente inconsciente, de me justificar, de repetir coisas que não eram foco durante muito tempo, ou várias vezes durante o mesmo episódio, e fazer com que os episódios que eu gostaria que tivessem 30 minutos, esses episódios solos, tivessem 50 minutos. Nós temos aqui episódios em que sou eu sozinha a gravar que tem 50 minutos. E isso começou a incomodar-me. Eu não quero que os episódios solos sejam episódios tão extensos. Embora, sim, eu saiba que a mensagem, muitas vezes, que está naquele episódio é uma mensagem forte, ainda assim dá para passar uma mensagem forte em menos tempo? Dá. Só que, já que eu quero que a gravação, que a edição não tenha cortes tão bruscos e que seja uma coisa mais fluida, eu preciso levar isso em consideração e ter uma comunicação mais fluida, mas dentro do tempo que eu gostaria. E é um processo muito complicado, é um processo muito difícil e eu tenho certeza que não vou masterizar, não sei se essa palavra existe propriamente, mas que eu vou dominar num curto período de tempo, mas é uma meta, é um objetivo. E cada vez que eu vou gravar, cada vez que eu vou assistir, eu vou tendo a intenção, tá, quantos episódios é que isso teve? Quando eu estou a provar, eu vejo, este episódio teve este tempo e a mensagem de facto foi passada. Então isso é que é o mais importante. E nesse processo eu percebi o quão difícil é para nós cortarmos excessos. O quão difícil é para nós retirarmos uma fala que para nós é uma fala que faz super sentido, é uma fala necessária, mas que se calhar para o outro não tem interesse nenhum. Esse processo de cortar excessos, esse processo de olhar dessa forma objetiva e pensar nessa comunicação mais assertiva é extremamente complicado. Exige muita coragem. E isso não vale só para que eu trouxe esse exemplo do podcast, porque embora isso seja um diferencial que as minhas clientes veem em mim, e para mim é muito, muito simples. Ainda ontem estava na conversa com alguém, enfim, que saiu do digital, digamos assim, e a gente se encontrou presencialmente e nós estávamos na conversa. E uma das coisas que nós estávamos a falar é justamente sobre essa questão de produzir conteúdo, porque ela também tem um podcast, ela tem uma newsletter, enfim. Então nós estávamos a ter essa conversa sobre
sobre esse mundo de produção de conteúdo e estávamos a falar justamente sobre isso, sobre o quão difícil é muitas vezes nós cortamos o excesso, nós conseguimos ser objetivas na nossa mensagem, principalmente, falando do meu caso, eu que não gosto de entregar uma mensagem rasa, eu que gosto de ter profundidade, eu que abomino superficialidade de alguma forma. Então, por mais que esse fosse um diferencial meu, quando chegava aqui, eu começava a pensar, putz, mas o que está a passar aqui? Por que existe toda essa redundância à volta da mensagem? E na vida é igual. Nós muitas vezes, nós queremos fazer alguma coisa, só que primeiro, ok? Que eu acho que é importante eu dizer isso aqui. Nós enquanto seres humanos, nós fomos habituados e nós estamos nesse momento, neste exato momento, nós estamos muito programados para fazer mais. Nós estamos muito programados para pensar no mais. Nós estamos muito programados para nos justificar ao extremo. E essa cultura do consumismo é, sim, grande parte não vou dizer que é da culpa, mas o responsável, de alguma forma, de nos fazer pensar que menos não é suficiente. Que quanto mais eu faço, quanto mais eu tenho, melhor é. Só que a gente, se for ver no cerne da questão, o que é realmente necessário para nós vivermos, o que é realmente necessário para nós termos um projeto de papel, o que é realmente necessário para nós termos um relacionamento saudável, nós acabamos de chegar à conclusão, calma lá. Não é o mais. É muitas vezes aquele menos que é difícil de fazer. É aquele menos que parece muitas vezes insuficiente. E nós tentamos estar a colocar mais e mais e mais coisas para tentar compensar aquilo, porque nós achamos que aquilo é pouco. Só que quando nós vamos realmente espremer, nós entendemos que é aquele pouco muitas vezes que faltava. É aquele pouco que não foi bem feito. Então, sim, eu, dentro do meu trabalho, eu procuro sempre formas de pensar, de estruturar, de comunicar de uma forma mais simples possível. E eu acredito que essa minha capacidade de simplificar as coisas ou de olhar para as coisas e pensar, tá, como é que nós podemos fazer isso, mas fazer isso com base no que realmente é essencial. Inclusive, por nós vivemos muito nessa cultura do consumismo, começaram a surgir conceitos como o minimalismo, como o slow living, como o próprio essencialismo. Por quê? Porque a nossa sociedade está tão nessa coisa do mais, que começaram a surgir esses conceitos para dizer, uou, dá para ser menos. Dá para nós encaixarmos aqui as coisas de uma outra forma e fazermos o que é essencial, o que é prioritário, o que é importante. E o importante, o essencial e prioritário não é o mais. Não é o fazer mais. É o quanto eu, de facto, consigo sustentar esse pouco que dá vida à coisa que realmente faz a coisa acontecer. Então, eu, como fui criada muito no simples, eu, como fui criada muito no menos, que é essa a verdade, eu acredito que isso também deu-me sim essa capacidade de pensar o que é essencial para que isso aconteça. O que realmente vai fazer a diferença aqui. Se eu tivesse que tirar tudo e fazer só uma coisa ou escolher só uma coisa, o que eu escolheria? É dessa forma que eu olho sempre para projetos, para ideias. Sempre quando uma mulher chega para mim, é essa minha linha de raciocínio. É essa minha linha de raciocínio de pensar, se nós tivéssemos que tirar tudo, até porque, e eu acredito que isso também é o grande responsável da forma como eu trabalho e da forma como eu tento buscar simplificar as coisas, é porque muitas mulheres que chegam para mim, elas chegam com ideias muito grandes, mas também chegam muito cheias de coisas que elas deveriam fazer, ou coisas que disseram que era assim que tem que fazer. E existem inúmeras formas de nós fazermos a mesma coisa. E existem muitas formas de, como eu gosto de dizer, de nós enchermos o chouriço. Existem muitas formas de nós alongarmos e prolongarmos algo que não precisa. Mas quando nós pensamos em será que isso é realmente necessário? Pensa aí contigo.
Algo pode ser até, enfim, coisas que tu fazes na tua casa, pode ser dentro do teu negócio, pode ser em relação ao teu projeto. Mas olha, se tu pensares em retirar alguma coisa, como é que tu te sentes? Eu digo isso porque não só nessa questão do podcast, mas eu também tenho uma newsletter. E eu muitas vezes quando escrevo o texto, eu ao rever o texto, o meu propósito muitas vezes na revisão do texto é tentar cortar pelo menos 30% das coisas que estão ali. E parece que eu estou a cortar um braço. É um processo muito, mas muito doloroso. Parece que tudo que está ali tinha que ficar ali. Parece que todas as palavras que estão aqui têm que ficar ali. E muitas vezes eu escrevo uma newsletter e passar para aí 2 semanas ou mais é que ela está aí para o ar, porque eu preciso desse tempo para ler, rever e ir cortando, ir cortando aquilo que não faz. Não é necessário para sustentar aquela informação que eu quero passar. E esse processo é extremamente doloroso. É extremamente doloroso. Sempre que eu olho e realmente penso com alguma cliente minha, tá, mas precisamos mesmo de ter isso? Tu precisas mesmo de ter isso? Muitas vezes, dependendo, e eu já ouvi isso algumas vezes, sim, é preciso. Mas se tu tivesses que escolher uma coisa para ficar, seria isso? Não, não seria. Então, será que isso faz parte e que isso faz sentido estar? Porque muitas vezes também tem a ver com o momento do projeto, da ideia. E as pessoas acham que fazer o simples é o mais fácil, mas não é. Inclusive, eu lembrei-me agora de uma frase que eu não sei é, exatamente de quem é a autoria, mas que ela, basicamente, a frase diz que a simplicidade é o último grito da sofisticação. E eu concordo muito com isso. Eu acho que nós temos a capacidade de simplificar, principalmente no mundo, numa sociedade que gosta de complicar, gosta de adicionar coisas. É sim um, uma forma de demonstrarmos muito refinamento mesmo, muito domínio de alguma coisa. Porque se eu não consigo passar uma informação de uma forma simples, mas que a outra pessoa entenda, então eu sinto que eu estou a falhar. Pelo menos é a minha visão. Então, quando eu vejo muitas vezes um podcast que eu gostaria que tivesse ali no máximo 35 minutos com 50 minutos, eu penso, putz, falhaste aqui. Porque é algo que poderia ter um tempo menor, mas conseguires passar a mensagem na mesma. Porque muitas vezes a gente não tem esse tempo todo. E mais, eu sinto que quando eu faço isso, que eu estou a não respeitar, se é que eu posso assim dizer. Nossa, estou a ser muito profunda nesse episódio. Mas eu sinto que eu estou a não respeitar, de alguma forma, um ativo muito precioso, que é o tempo. Tanto o meu tempo, quanto o teu tempo, não é? O tempo de quem vai sentar para ouvir e assistir essa mensagem. E eu sei que muitas vezes vocês gostam de ter essa conversa, porque vocês estão a fazer o vosso cardio, isso e aquilo, mas ainda assim, e eu quis trazer isso aqui justamente para fazer-te refletir na tua vida onde é que tu sentes que tu estás a complicar coisas que não são complicadas. Onde é que tu poderias estar a simplificar, mas que realmente te falta coragem para chegar lá e fazer uns cortes. Tirar alguns excessos. Eu, por exemplo, nossa, eu levo essa coisa da simplicidade, da naturalidade tão forte para a minha vida, para o meu dia a dia, que, por exemplo, as minhas unhas, eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu deixei de fazer unhas de gel há uns meses. E primeiro eu deixei por quê? Porque eu sentia que as minhas unhas estavam a ficar completamente destruídas. Depois eu comecei a refletir. Por que eu comecei a fazer as unhas de gel mesmo? Cheguei à conclusão que foi muito naquele estereótipo de que mulheres têm que estar com as unhas feitas, arranjadas, e tem que ser de gel porque está na moda, porque isto, porque aquilo e tal. E eu pensei, Edu, tu não és sequer uma pessoa que segue a moda. Tu nem és sequer uma pessoa que vai nessa onda de modas e whatever. E é algo que tu já não estás a sentir confortável, então para quê? Então eu cheguei na manicure com quem eu estava e disse a ela, eu quero tirar as unhas de gel. E ela, não sei o que, quer tirar. Nossa, no início doía e as unhas, elas
invertiam a posição e tudo de tão frágeis que elas estavam. Tão frágeis que elas estavam. E eu reparei semana passada que as minhas unhas estão como... Já nem me lembro muito de vê-las. Ou seja, eu tive que passar por esse processo doloroso durante uns bons meses até que essa parte que estava toda magoada pela broca do gel saísse, para que essa nova unha mais forte começasse a crescer, para agora sim, estou simples, passo, limo as unhas, se quiser passar um brilho, passo, se não quiser, estão limadas, estão limpas, estão... Perfeito. Então, isso para mim foi mais uma forma de simplificar. Para que é que eu estava a complicar a minha vida, ter que marcar horários na manicure? E não estou a dizer que tu não possas fazer isso. Estou a trazer aqui exemplos de como nós complicamos a nossa vida e como quando nós pensamos em simplificar, exige muito mais coragem de nós. Porque, querendo ou não, ao não fazer as unhas, eu poderia pensar o quanto eu estava aí contra o que todo mundo estava a fazer. Contra aquilo que todo mundo dizia e queria que as mulheres fizessem, que era o mais correto, não sei o que e tal. Eu acho que nós travamos uma batalha muito grande para chegar nesse estado de liberdade, de domínio da própria vida, de controle do próprio tempo, digamos assim. E só temos uma vida para viver, para andarmos a complicar coisas que poderiam ser simples. Então... Para mim, sim, quando uma cliente minha chega para mim e diz que um dos meus diferenciais é a forma como eu consigo simplificar as estratégias, os processos, as coisas de um modo geral, e o quanto, quando eu explico alguma coisa, quando eu trago uma ideia, um pensamento, quando eu estruturo um projeto com ela que parece muito mais simples do que ela estava a pensar ou do que lhe tinham dito, eu fico extremamente feliz, porque é esse o meu objetivo, é isso que eu quero, realmente trazer essa simplicidade. Então, fica aqui o meu compromisso de... fazer o meu melhor para que esse podcast tenha o tempo necessário para que a mensagem seja passada. Acabou, ok? E trazendo isso agora, o que eu quero que tu realmente leves daqui é que simplificar não é um processo fácil. E que se tu nesse momento sentes que tu não estás a conseguir fazer algo, não estás a conseguir tirar uma ideia do papel, um projeto do papel, ou avançar com alguma coisa, olha para onde é que tu estás a complicar e como é que seria fácil, como é que seria simples e o que é que seria essencial de facto para tu simplesmente começares. Sem complicação, sem tudo isso. Porque, querendo ou não, nós fomos ensinados, nós fomos programadas. E a sociedade onde nós vivemos, ela instiga-nos nessa coisa do consumismo, do mais, do fazer mais, do ter mais, do ser mais. E que se não tiver esse mais, é insuficiente. Então é normal que nós, como meros seres humanos mortais que nós somos, olhamos para aquilo e sentimos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos projetos, essa necessidade de complicar aquilo que é simples, de ligar o complicômetro, não é? Então, de verdade, não sei em que momento é que tu estás, em que fase é que tu estás, do teu projeto, da tua ideia, daquilo que tu queres, pessoal e profissionalmente falando, ok, quero que tu penses nessas duas esferas, mas olha e pensa, como é que seria se eu tivesse que fazer isso da forma mais simples possível, mas fazer, agir, executar, ok? É só isso que eu quero que tu leves daqui. Não complica. Não complica. E se está a parecer complicado, se está a parecer difícil, é simplesmente porque não és a única e o processo de simplificar é um processo que exige muito mais coragem do que o processo de complicar. E uma das perguntas também que eu acredito que tu podes fazer e que pode te ajudar muito é pensar o que é que está a limitar a capacidade disso crescer ao invés de ampliar. Tirando assim todas as vendas e olhando para a coisa de uma forma muito simples, muito direta, muito objetiva, eu acredito que tu vais encontrar ali onde é que tu estás de facto a complicar, onde é que tu estás a limitar a capacidade disso que tu tens na mão, ao invés de ampliar essa capacidade. Pelo menos é assim e é com base nisso que eu atuo, que eu estruturo e que eu tento de todas as formas comunicar na minha vida pessoal, profissional, com os meus projetos, com os projetos das minhas clientes. Inclusive, se tu desejares trabalhar comigo de alguma forma, podes mandar uma mensagem ou entrar em contato que nós vamos conversar para eu entender se sim, se faz sentido, se a gente pode trabalhar junto, se faz sentido a gente trabalhar junto e se eu consigo de alguma forma ajudar-te a simplificar,
ok? Que é algo que exige muito mais coragem do que complicar. Estrela, eu fico por aqui. Eu não quero alongar mais essa conversa, que eu sinto que a mensagem já foi passada, ok? E se tu gostaste deste episódio, se tu tiveres alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que tu queiras que eu te ajude, que eu responda, ou algo a contribuir para essa conversa, deixa aqui nos comentários, que eu vou amar ler, amar saber quem tu és. Se tu publicares ou repostares este episódio, partilhares este episódio nas tuas redes, podes marcar-me, @edulane_cardoso ou @sonhar sem limites podcast. Vai haver algumas mudanças por aqui, fica ligada. Ali no Instagram, principalmente, é a rede onde eu partilho essas coisas mais do dia a dia. Se tu ainda não estás inscrito na nossa newsletter, vai lá também, que a gente tem umas conversas ali diferentonas, pelo menos um pouquinho diferentes da que eu trago aqui, ou pelo menos complementares, ok? Então, podes ir lá e seguir. Completamente gratuita, news, ali no Substack, tá? Estrela, eu fico por aqui. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!